vamos discutir um pouco sobre os quadros Ethernet. Então, falando um pouco sobre Ethernet, aqui nós estamos falando da operação que acontece na placa de rede. Então, as duas camadas inferiores do modelo OSI, elas estão implementadas na placa de rede do seu dispositivo. Então, o que está acontecendo lá na placa de rede do seu dispositivo? Nós temos dois padrões implementados, tá? Então, essa placa de rede, ela é específica, ela é ligada à tecnologia que está implementada no sistema de cabeamento ou no canal físico de comunicação. Aqui nós falaremos especificamente dos padrões que trabalham com canais físicos guiados, ou seja, cabos. O padrão 802.3 define os padrões de comunicação Ethernet, então toda a família Ethernet é especificada por esses padrões, e aqui a gente tem diferentes tipos de canais de comunicação. Nós temos desde canais de comunicação que transferem dados utilizando cabos de par trançado com velocidades de 10 megabits por segundo, hoje em dia não tem mais, mas antigamente nós os tínhamos, até os cabos de fibra ótica com velocidades muito superiores. Então aqui nós estamos falando de canais de comunicação que transmitem dados a velocidades de 10 megabits por segundo, 100 megabits, 1 giga até 100 gigabits por segundo. Então são várias tecnologias, várias formas diferentes de colocar os bits nesse canal. Então essa tecnologia, esses padrões 802.3, eles dependem muito do canal de comunicação. Então, é a tecnologia que está implementada tanto no cabo quanto na placa de rede que precisa saber conversar com esse canal de comunicação. Em cima nós temos o padrão 802.2. Esse padrão 802.2 pertence à subcamada de controle de link lógico e ele vai estabelecer uma parte da operação que independe da comunicação, da tecnologia que está implementada na placa de rede. Vamos discutir um pouquinho sobre como funciona esse quadro. Aqui nós temos os padrões que operam na LAN e na MAN. Então, são os cabos que são lançados dentro da rede local, e aí nós estamos falando de forma mais geral dos cabos que são lançados, dos cabos de par trançado, que são lançados para conectar clientes ao sistema de comunicação, à rede como um todo. Nós estamos falando dos cabos que são utilizados nas centrais de dados, nos data centers, ligando switches, roteadores e servidores. Então são cabos com uma velocidade muito superior. E também estamos falando dos cabos que ligam os provedores de serviço aos seus clientes, e aqui a gente fala especificamente de fibra ótica. Então aqui nós temos, quando a gente fala de padrão 802 da I3E, nós estamos falando de rede. 802.2 a gente fala de controle de link lógico. 802.3 padrões Ethernet. 802.11 aqui a gente está falando de redes sem fio, da WLAN. A subcamada de controle de link lógico, ela independe da tecnologia implementada na camada inferior e ela vai implementar algumas funcionalidades que elas são importantes para a operação na rede. Ela também vai fazer a conexão ou a conversa, ela vai intermediar a conversa entre os protocolos de camada superior, os protocolos que estão operando na camada de rede, e aqui na internet tradicional nós temos o protocolo IP, que é o protocolo mais conhecido hoje, mas ele não é o único. Nós temos outros protocolos que operam na camada de rede. Temos o protocolo IPX, AppleTalk, que são de redes específicas. Então, na internet que a gente utiliza hoje, a gente está falando especificamente do protocolo IP, e aí nós temos IPv4 e temos IPv6. Então, a subcamada para que a operação da placa de rede ela se torne transparente para a camada superior,
existe a camada LLC, que ela vai fazer essa intermediação entre a comunicação e vai entregar as mensagens, os pacotes, de forma transparente para o IP. Então, o IP não sabe o que está operando ali embaixo, e para ele não é importante. O que essa camada vai fazer? Ela vai fazer controle de erros, vai fazer controle de fluxo, ela vai estabelecer conexões se for necessário. Tá? Então, ela faz uma série de controles que são específicos da camada, que são importantes para a camada de enlace, mas independem da tecnologia implementada no canal de comunicação. E aí, aqui na subcamada MAC, de controle de acesso ao meio e a camada física, aqui nós temos especificamente a tecnologia. Tá? Então, a gente vai falar hoje, nesse vídeo, do padrão Ethernet, que é o padrão 802.3. Então, aqui a gente tem padrões para comunicação. O que está operando hoje? Comunicações Fast Ethernet com velocidades de 100 megabits por segundo até Gigabit Ethernet com várias velocidades aí de comunicação. Então, a subcamada MAC, ela vai realizar a parte do encapsulamento de dados, vai fazer o controle de acesso ao meio, quando for necessário, e vai fornecer um endereçamento, que é um endereçamento importante para a camada de enlace, porque essas placas de redes, elas precisam identificar quem são a origem e o destino do processo de comunicação. Então, aqui a gente está falando da comunicação dentro de uma rede local. Então, a subcamada MAC ela é responsável pelo encapsulamento dos dados, pelo controle de acesso ao meio. Então, recebendo uma mensagem, um quadro, na verdade, um pacote da camada superior, esse pacote, não importa o que tem dentro, a função da camada, da camada de acesso ao meio ou das duas camadas inferiores é entregar essa mensagem no destinatário, de preferência de forma íntegra. Então, aqui ele vai criar o quadro Ethernet, adicionando uma parte, uma seção que é o cabeçalho, e adicionando uma seção que é o trailer. Esse trailer vai ter algumas informações para fazer controle de erros. Então, o quadro Ethernet ele é formado por todo esse conjunto. Os dados que recebeu da camada superior, o cabeçalho que ele vai adicionar e o trailer que ele vai adicionar. Então, aqui no cabeçalho é adicionado o endereço de destino e endereço de origem, mais algumas informações para fazer controle de fluxo, para fazer alguns controles de conexão e para identificar quem é o protocolo da camada superior que vai receber a carga útil da camada de enlace. E aí a gente tem também o controle de detecção de erros que é adicionado ao trailer. E esse controle, esse sistema de detecção de erros é importante para saber o que fazer com esses dados. Se os dados estiverem íntegros, eu desencapsulo, a placa de rede vai desencapsular e entregar para a camada superior. Se houver algum erro, aí dependendo da tecnologia, dependendo da arquitetura da rede, o quadro pode ser descartado ou pode ser solicitado o encaminhamento de um novo quadro. Então, como foi discutido em outros vídeos, em vídeos anteriores, o padrão 802.3 é uma família muito grande, tá? E ele inclui outros subpadrões. Então, existem variantes desse padrão e essas variações vão depender da tecnologia que está implementada na camada física. Então, se a gente estiver falando de Fast Ethernet, então são operações com cabos de categoria 5E que transportam dados em uma velocidade de 100 megabits por segundo, Fast Ethernet, nós temos uma forma de operação. E aí, quem define essa forma de operação é o 802.3U. A gente tem também as operações que podem utilizar o mesmo cabo Cat5e, bem conectorizado, bem bonitinho, o cabo muito íntegro, mas ele vai transportar 1 gigabit por segundo. E a forma de operação é diferente. Então, no Fast Ethernet, usa-se 2 pares para envio de dados.
Quando a gente está falando de Cat5e transferindo 1 gigabit por segundo, a gente está falando de outro padrão. A gente está falando de um padrão que vai colocar os bits num outro formato, né? E aí numa outra sequência de dados, com uma outra modulação, uma outra forma de colocar os bits dentro desse cabo. E aí a gente está falando de uma operação que usa os 4 pares trançados para envio de dados. E aí nós estamos falando especificamente do padrão 802.3AB. Então, que opera sobre, que especifica a comunicação Ethernet sobre fios de cobre. O 802.3Z, ele vai falar da operação da Ethernet sobre fibra ótica. Então, aqui, como colocar os dados em cima de um cabo de fibra ótica, né? E aí a gente tem outros padrões com velocidades superiores e especificando como são os cabos, tá? Então, a gente tem diferentes comunicações e as diferentes comunicações, elas vão operar de acordo com a forma como os bits são colocados naquele canal de comunicação e qual é o canal de comunicação que está transportando os dados. E aí eu estou falando especificamente do cabo que está transportando os dados, né? Como estamos falando de 802.3, a gente está falando de cabo. Então, a subcamada MAC, ela implementa especificações diferentes para cada um dos cabos, por isso que ela depende da tecnologia. E a gente precisa, apesar da criação de novas tecnologias e apesar de hoje precisarmos criar velocidades superiores, não se pode esquecer que existiram tecnologias que precederam as tecnologias atuais. E existem redes que ainda implementam essas tecnologias, o que a gente chama de legadas. Então, precisamos manter a retrocompatibilidade com a Ethernet legada ou herdada, que, são que é a Ethernet que opera nas redes mais antigas, que ainda podem existir construções e implementações dessas redes. Então, essas redes usavam topologia em barramento, aonde você tinha um cabo, um fio, um cabo de cobre, que ligava especificamente diferentes clientes. Então, inclusive, esse é um desenho que simboliza a Ethernet, porque é o início das redes Ethernet. Então, eu tenho clientes que são interconectados por meio de um barramento central, que é basicamente um fio de cobre, um cabo coaxial. E esse barramento, nessa comunicação, o canal ele é compartilhado entre os diferentes dispositivos de rede, tá? E esses diferentes dispositivos de rede não podem conversar ao mesmo tempo, ou seja, não podem enviar dados para o canal simultaneamente, porque se isso acontecer, vai acontecer uma colisão. Então, a função da subcamada MAC também é fazer o controle de acesso ao meio, definindo qual é o dispositivo que tem permissão para colocar dados naquele canal. Então, essas redes herdadas usando barramento. Essas redes depois evoluíram para construções em que nós temos hubs. O que é um hub? Um hub é um dispositivo intermediário, aonde nós temos vários clientes conectados neste dispositivo. No entanto, dentro do dispositivo, as portas, as interfaces de redes, elas são interconectadas umas às outras. E apesar daqui a configuração, a topologia ser considerada uma topologia física em estrela, aonde eu tenho diferentes dispositivos conectados a um elemento central que gerencia a comunicação, o hub não faz gerenciamento. Esse hub, dentro dele, a comunicação lógica é muito similar à comunicação por barramento. Então, da mesma forma que no barramento, aqui era necessário fazer o controle de acesso ao meio.
tá? Por quê? Porque esse é um meio compartilhado e a comunicação é em modo Half Duplex. Então, para fazer o controle de acesso ao meio, como é feito? É utilizado o protocolo de comunicação CSMA-CD, e esse protocolo já foi discutido anteriormente. Então, de forma resumida, o CSMA funciona da seguinte forma, funciona de forma muito similar à nossa comunicação humana. Então, antes de um dispositivo, vamos imaginar que esse dispositivo queira colocar sinais no canal de comunicação. O primeiro passo dele é ouvir o canal de comunicação para perceber se ali existe uma comunicação acontecendo nesse momento. Então, se acontecer, se esse dispositivo aqui estivesse comunicando com qualquer outro dispositivo, esse dispositivo, esse PC, por exemplo, ele vai receber os sinais da comunicação que está acontecendo. Então, ele sabe que está acontecendo uma comunicação naquele canal. Então, neste caso, ele vai simplesmente aguardar, então, ele sorteia um tempo aleatório, ele entra em estado de back-off, ou seja, ele para, e depois que der o tempo sorteado, ele vai ouvir o canal novamente. Então, ele vai ficar ali aguardando o canal ficar livre para ele poder colocar dados, tá? Eventualmente, este outro dispositivo, ele também pode estar aguardando o canal ficar livre para ele colocar dados. E, eventualmente, pode acontecer de ambos dispositivos perceberem o canal sem nenhuma comunicação, canal livre para comunicação, e ambos colocarem o sinal simultaneamente. Neste caso, vai acontecer uma colisão. Como ele também, além de colocar a mensagem no canal, também está ouvindo esse canal, então ele vai perceber que aconteceu uma colisão e, ao perceber essa colisão, ele vai entrar em estado de back-off, ele para de enviar os sinais e entra em estado de back-off novamente. Back-off, ele sorteia um tempo, para de mandar a comunicação, sorteia um tempo aleatório e fica parado até poder ouvir o canal novamente. Esse sistema, isso funciona tanto para as redes de barramento como para as redes de comunicação Half Duplex. Depois, esses dispositivos, os hubs, eles foram substituídos por switches. Switch é um outro dispositivo que ele funciona de forma física muito parecida com os hubs, no entanto, ele implementa alguns controles. É um dispositivo que opera na camada de enlace de dados. O hub opera na camada física, não faz muitos controles, tá? Na camada de enlace a gente tem alguns controles, o switch ele separa os domínios de colisão. Então, para o switch, o que é um domínio de colisão? Domínio de colisão é aquela região em que existem vários dispositivos conectados ao mesmo canal de comunicação e a comunicação de um dispositivo vai gerar colisão na comunicação de outro dispositivo. Então, neste cenário, todos os dispositivos participam de um mesmo domínio de colisão. Nesse cenário com o hub, também todos os dispositivos participam do mesmo domínio de colisão. Ok, quando eu substituo esse dispositivo aqui por um switch, se eu substituir por um switch, então eu quebro este domínio de colisão. Cada canal de comunicação, cada cabo, cada interface de rede, da visão do switch eu tenho interface de rede, para cada interface de rede eu tenho um domínio de colisão separado. Então o switch vai receber os sinais naquela interface de rede. Esses sinais eles são armazenados em um buffer, em uma memória temporária, e esses dados só serão colocados na interface de rede destinatária quando uma por vez, de forma que não ocorram colisões. Então, as redes Ethernet de hoje, elas usam switches, tá? Switches
de alta velocidade, em que as portas são capazes de operar a velocidades gigabit Ethernet, e aí a operação é em modo full duplex. Assim como ela pode estar recebendo dados em um par de fios, ela pode estar enviando dados em outro par de fios. Então, a comunicação acontece em modo full duplex. Nesse cenário, o controle de acesso ao meio não é necessário, porque quem faz esse controle de acesso ao meio é o próprio switch. Ele vai colocar os sinais na porta específica, nos fios específicos, independentemente de outras comunicações que estão acontecendo. Então, ele faz o gerenciamento da comunicação. Ok, mas então não temos mais o CSMA-CD implementado? Temos. O CSMA-CD é importante ainda porque nós temos redes legadas. Ainda podem existir hubs em implementações, em algumas implementações, e aí é necessário que a placa de rede consiga trabalhar com o controle de acesso ao meio. Falando especificamente do quadro, dos campos do quadro Ethernet, então nós temos aqui um preâmbulo, né? Esse preâmbulo é uma sequência de dados, aqui a gente tem 8 bytes, sendo que 7 bytes eles são uma espécie de apito de trem, em que a gente vai enviar um conjunto de informações, um conjunto de bits, são sequências de zeros e uns, e esses zeros e uns eles servem para a sincronização das placas de rede, para definir, para regulação dessas placas de rede, tá? E esse preâmbulo existe para retrocompatibilidade, porque as placas de rede mais modernas, elas não exigem necessariamente essa sincronização. Então, por que é usado ainda hoje? Ainda hoje, esse preâmbulo é utilizado para manter a regulação das placas de rede comunicantes ali. Então, para manter os relógios no mesmo passo, para manter os sistemas de cancelamento de eco desativados, porque podem acontecer ecos na rede, tá? Então, algumas operações que são necessárias ali, que são implementadas na placa de rede, são ativadas e desativadas por causa deste preâmbulo. Esse preâmbulo é como se fosse uma forma de sincronizar, de dizer para as placas de rede que vai chegar um quadro de rede. Então, o último byte, ele é um SFD, que ele está dizendo assim, ó, vai chegar, a partir daqui vai chegar um quadro de dados. Então, esse preâmbulo, ele precede o quadro propriamente dito. Então, esse SFD é como se fosse, vamos imaginar ali um concerto onde você tem vários músicos que vão trabalhar e eles têm que trabalhar em sincronia. Se você observar, antes de começar a música, tem alguém que vai chamar, vai dizer 1, 2, 3, vai. E no vai, todos os músicos começam a tocar juntos. Então, esse 1, 2, 3 é a sincronização do processo. Da mesma forma que na rede, o SFD tem essa função, sincronizar as placas de rede, dizendo, ó, a partir daqui, o próximo bit já é um bit de quadro, porque eu não posso perder o próximo bit, porque ele faz parte do endereçamento da placa de rede. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem endereço MAC de destino. Então, por que o endereço MAC de destino precede o endereço MAC de origem? Porque a placa de rede, as placas de rede que vão receber, aqui, quando a gente estiver falando de uma rede que trabalha com fio, isso não é tão importante. Mas se eu tiver num canal compartilhado, nas redes legadas, o hub que vai receber quadros de todos os dispositivos, ou a rede Ethernet por barramento, em que a placa de rede recebe quadros de todos os dispositivos, essa placa de rede específica, ela precisa saber se o destinatário é ela. Se o destinatário for a própria placa de rede que está recebendo, ela vai processar o quadro.
senão ela vai descartar o quadro. Então, ao receber essa sequência binária, ela vai verificar se essa sequência binária que identifica esses 6 bytes que identificam a própria placa de rede, ela vai verificar se esses 6 bytes pertencem a ela. Se não, ela simplesmente vai ignorar os bytes que chegam em seguida, tá? Então, o primeiro campo é o campo endereço MAC de destino. O próximo campo é a origem, porque a placa de rede precisa saber com quem ela está conversando. Então, uma vez que ela recebeu um quadro, eventualmente ela precisa responder a esse quadro. E para responder, ela precisa saber qual é o endereço MAC da outra placa de rede comunicante. Então, ela precisa receber o endereço MAC da placa de rede com quem ela está se comunicando dentro da rede local. O próximo campo é o tipo ou o comprimento. Esse tipo ele vai identificar quem é quem é o protocolo da camada superior. Então, independente do tipo de cabo, independente do tipo de tecnologia implementada para a placa de rede, eu vou conversar com um protocolo da camada de rede. Qual é esse protocolo? É o IPv4, pode ser o IPv6, ou pode ser um outro tipo de rede, IPX, AppleTalk. Então, eu tenho que identificar qual é o protocolo da camada superior que vai receber o quê? Que vai receber os dados, tá? Por fim, nós temos 4 bytes, que são os bytes que fazem a detecção de erros. Então, para as redes Ethernet atuais, não é feito o processo de correção de erros. Então, aqui a gente tem a detecção de erros, em que é aplicado um algoritmo para verificar se a sequência binária que a precede, então essa sequência binária aqui, ela está correta e completa. Se ela estiver correta e completa, ok, eu desencapsulo essa sequência e encaminho os dados para a camada superior. Então, aqui o que a gente tem? A gente vai ter no mínimo 64 bytes. Esses 64 bytes é o tamanho mínimo, é o comprimento, é o tamanho mínimo de um quadro Ethernet. E se a placa de rede receber alguma coisa menor do que 64 bytes, então ela vai considerar isso como um fragmento de colisão ou alguma coisa, algum ruído, alguma coisa que entrou no canal e gerou sinais aleatórios. Então, como esses sinais para ela não é considerado um quadro Ethernet, então ela simplesmente vai descartar esse quadro. Esse quadro é ignorado. Então, ele é automaticamente descartado. O tamanho tradicional, o tamanho considerado um tamanho máximo não é máximo, né, mas é um tamanho adequado de quadro Ethernet, ele vai até 1.500 bytes. Então, o que tiver mais do que 1.500 bytes de dados é considerado um quadro jumbo ou baby giant. Esse quadro jumbo, eles são suportados por algumas interfaces de redes e aí eles podem carregar mais dados. Então, se o quadro que for recebido for menor que 64 ou maior do que o tamanho do quadro jumbo, maior do que o máximo, que é 1.518 bytes, esse dispositivo vai descartar. Porque o que pode ter acontecido? Pode ter acontecido, pode ter chegado uma sequência de bytes aleatórios, ou pode ter sido inserido algum ruído, ou pode ser algum problema na rede que gerou esses sinais indesejados, esses sinais extras, tá? Então, a placa de rede ela é programada para enviar sequências de dados com esses tamanhos mínimo e máximo específicos. Então, pode acontecer a chegada de quadros maiores, mas aí este quadro também vai ser descartado, tá? Descartado. É provável que alguns quadros
sejam perdidos no canal. Então, se eu tenho um quadro passando no canal e esse quadro colidir com outro quadro, eu posso ter sinais que não são possíveis de ser decodificados pela placa de rede. E aí esse quadro ele pode sofrer alteração no tamanho. Então, eles são considerados quadros inválidos, tá? E aí, por isso, a placa de rede, como ela não vai conseguir detectar, ela vai simplesmente descartar. Então, os quadros jumbos, eles são suportados pela maioria dos switches, nem todos os switches, mas a maioria hoje em dia, eles suportam e conseguem codificar, e algumas interfaces de redes, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet. Então, o processamento de quadros com tamanho superior a 1500 bytes, ele é suportado por algumas interfaces específicas. E as outras interfaces que não suportam, elas simplesmente vão descartar esses quadros que elas são incapazes de decodificar. Nesse vídeo, nós falamos um pouco sobre a tecnologia Ethernet e sobre os quadros criados para encaminhamento dos dados dentro dessa tecnologia Ethernet.